Porque é um mandamento. Por que os batistas fazem missões? Porque está nos princípios batistas. É um dos princípios batistas, é cooperar. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém cooperou com essa igreja, veio lá dos Estados Unidos e estamos aqui. Então nós contribuímos com missões regionais, que é locais, estaduais, mundiais e a outra, mundiais, nacionais, isso. Então nós contribuímos com essas missões, essas 4 missões. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas chegam na igreja e não entendem essa importância que é fazer missões. Esse princípio batista, é um princípio batista que está no nosso pactozinho de comunhão. Aqueles que não têm o pacto de comunhão batista ainda, depois me procure, que eu tenho lá em casa, para você entender quais os princípios, o que é que rege os princípios batistas. Amém? Hoje nós vamos falar no tema, esse mesmo tema de hoje, da noite, no poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós temos que lembrar que para o Espírito Santo de Deus vir, Jesus Cristo teve que ascender aos céus. Nós temos que entender que para Jesus Cristo, o Espírito Santo ser derramado, Jesus teve que ascender aos céus. Havia uma promessa que o Espírito Santo ia ser derramado. Mas só que esse Espírito Santo, que é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, ele só seria derramado nos nossos corações após a ascensão de Jesus aos céus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja no poder do Espírito Santo de Deus, ela está alicerçada na doutrina, na palavra de Deus, e é a nossa regra de prática e fé. A regra de prática e fé que conduz a igreja é a palavra de Deus. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é regido pela palavra. Ela é a autoridade sobre essa igreja. Segunda coisa de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que persevera na doutrina deixada por Jesus, a doutrina dos apóstolos. É uma igreja que adora em espírito e em verdade. É uma igreja que ensina os mandamentos deixados pelo Senhor. É uma igreja que faz missões, porque é uma comissão. Nós somos comissionados para isso, chamados para isso. É uma igreja que faz evangelismo e é uma igreja que vive em unidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus tem tudo isso aqui. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que veio e que está aqui na terra para servir. Preste bem atenção nisso. Você veio e você está aqui para servir e não ao contrário, não ser visto. Não ser visto, mas servir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela serve. A pirâmide de Cristo aqui é totalmente ao contrário, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu desapareça. Uma igreja e pessoas cheias do Espírito Santo de Deus diminui para que Cristo possa aparecer. Não somos nós, como diz o salmista, não a mim, Senhor, não a mim, Senhor, mas a ti, Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus têm um coração grato, têm alegria. Nós louvaremos ao Senhor, como tem um hino, na alegria ou na dor. Nós glorificaremos o nome de Deus na alegria ou na dor. Nós exultaremos o Senhor na alegria ou na dor. Terceira coisa, de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que tem harmonia entre os irmãos. Uma pessoa que gosta e tem que sempre estar no meio do povo de Deus. O teu lugar, meu irmão, é no meio do povo de Deus. É no meio do povo de Deus. Não se afaste do meio do povo de Deus. Não perca a harmonia, a unidade, a união, a convivência com o povo de Deus. Nós temos que estar juntos, juntas e medulas, ligadas, interligados, um organismo vivo. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus amam. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus perdoam. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus não guardam amargura no coração. Tem pessoas que pensam, por que está acontecendo isso comigo?
Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou caminhando conforme a vontade de Deus, mas existe uma raiz de amargura contra o teu irmão. Se tu não sarar isso, tu vai sofrer, tu não perde a salvação, mas tu vai sofrer. E uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não guarda amargura no coração, porque aquele que guarda amargura no coração, ele provavelmente ele está abafando o Espírito Santo de Deus, diminuindo o poder do Espírito Santo de Deus para que a igreja avance. Por que é que não avança? Porque existem pessoas amarguradas dentro da igreja, pessoas que estão doentes, que quando chegam o semblante dela já adoece o restante da igreja, porque não existe um amor, não existe uma unidade. Ela não quer que as pessoas cresçam em graça, sabedoria e conhecimento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não guarda rancor, não guarda amargura e perdoa. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Abra suas Bíblias em Atos. Atos, o tema, Atos 1:8. O poder do Espírito Santo de Deus. Atos 1:8. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Esse é o tema da nossa noite, no poder do Espírito Santo de Deus. Deixe sua Bíblia aberta. Eu vou ler somente o versículo 8, mas eu vou fazer a exposição do 8 ao 11, trazendo alguns elementos que conduz o poder do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Atos 1:8, amém? A palavra de Deus nos diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o estado de Pernambuco. Samaria é aonde? Brasil. Os confins da terra é aonde? Toda a terra. É ao mesmo tempo, não é só aqui, mas é aqui no Pernambuco, no Brasil e no mundo. Esse livro de Atos é um livro tremendo, que fala dos atos do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Esse é o tema de Atos. O poder do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Ele é um livro histórico, mas ele também, a gente tem que entender que ele é um livro descritivo. O que é isso, pastor? Ele descreve a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nós chegamos no Novo Testamento. É onde descreve justamente essa passagem do Antigo para o Novo. No capítulo 1 nós tínhamos uma promessa. A promessa era que o Espírito Santo seria derramado após a ascensão de Jesus. Jesus teria que ascender aos céus para que o Espírito Santo fosse derramado. Por quê? Essa é a garantia que você vai chegar na casa do Pai. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você já tem todas as garantias. Se você é habitado, é templo e morada do Espírito Santo de Deus, você é mais do que vencedor. Capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender, porque são 4 fases. Por isso que é um livro descritivo, 4 fases. O Espírito Santo é derramado na vida dos judeus. A pregação de Pedro, os discípulos são batizados com o Espírito Santo de Deus. Joel 2 e Ezequiel 36 se cumpre com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Isso tudo no capítulo 2. Quando você pula lá para o capítulo 8, nós temos o derramamento do Espírito Santo de Deus na vida dos samaritanos. Pastor, quem eram os samaritanos? Era um povo mestiço, misturado entre judeus e gentios. Então, o povo judeu pensava que o Espírito Santo ia ser derramado só sobre eles. E Jesus não, derrama sobre a vida dos samaritanos também. Quando nós chegamos no capítulo 10, o Espírito Santo é derramado na vida dos gentios. Nós somos os gentios. Na casa de Cornélio, Pedro ora, o Espírito Santo é derramado na vida dos gentios, de toda a família de Cornélio. E quando nós chegamos no capítulo 19, fecha o livro descritivo que descreve a passagem do Antigo para o Novo. Lá em Atos 19, Paulo ora, havia 12 discípulos de João Batista que não sabiam o que era o batismo com o Espírito Santo de Deus. Ainda vivia nos costumes dos rudimentos do Antigo Testamento. Aí Paulo diz: não,
O batismo não é mais com água, o batismo agora é com o Espírito Santo de Deus. Paulo ora, 12 homens, o Espírito Santo é derramado na vida daqueles homens, fechou. Judeus, samaritanos, gentios e os últimos que ainda viviam conforme João Batista, na pregação de João Batista, fecha. Então o livro de Atos registra esses atos do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Grandes atos, eles fizeram grandes coisas, prodígios, sinais, curas, através do poder do Espírito Santo de Deus. É interessante que esse livro não tem conclusão. Pastor, por que é que o livro não tem conclusão? Não termina com a conclusão, porque o papel da igreja é continuar pregando essa palavra, falando do amor de Deus. Nós temos que continuar, vamos completar a missão. É o papel da igreja como agência de Deus. O agente é Jesus Cristo, o agente transformador é o Espírito Santo de Deus, mas a pessoa e a obra de Jesus, nós temos que falar sobre isso. Esse é o esboço, o cerne que é traçado por Lucas. A chave aqui está justamente em Atos 1:8, quando ele diz: mas vocês receberão poder. Poder aqui é dínamos, a descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. A palavra-chave é aqui: vocês receberão poder. E serão poder para quê? Para serem o quê? Minhas testemunhas. O poder para testemunhar, o poder para falar, o poder para ir. Aqui é um relato coordenado das origens da igreja, como surgiu a instituição igreja, por que nós estamos hoje aqui, qual o papel da igreja pregando as boas novas da salvação. Começaram em Jerusalém e chegou em Araripina, se espalhou por todo o mundo. Nós destacaremos aqui 3 verdades, logo inicial, nesse versículo 8 aqui: mas vocês receberão poder. Essa mensagem ela é importantíssima. Essa mensagem é para hoje, é para agora. Essa mensagem é atual. Ela tem que ser pregada hoje. Nós estamos aqui para ser suas testemunhas. Eu não testemunho sobre mim, eu testemunho o que Cristo fez na cruz do Calvário. O testemunho não é sobre mim. As pessoas não querem saber sobre mim. Eu posso falar: Deus me curou, eu era assim, mas foi Deus que fez isso por mim. Mas as pessoas querem ouvir sobre Cristo. A mensagem é para hoje, é para agora. Nós temos que fazer e viver conforme Deus mandou. Nós somos apenas instrumentos, a agência de Deus aqui na terra, o agente Cristo, o agente aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo de Deus. É um ato trinitariano, Deus amando, o Espírito Santo ficando, Jesus Cristo morrendo por nós. Nós temos que falar sobre isso. Segundo lugar, que nós temos que entender que nós somos suas testemunhas. A igreja ela tem que crescer saudavelmente no poder do Espírito Santo. Há uma busca desenfreada hoje em algumas igrejas que se tornaram seitas. A busca desenfreada sobre números. Eles querem encher igrejas, clientes, mas não há discípulos, não há conversão verdadeira no poder do Espírito Santo. E nós fomos chamados para ser suas testemunhas. Nós fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações. A primeira mudança de vida que há num ser humano é justamente isso. Quando o Espírito Santo de Deus habita em você, você muda. Só que isso é um processo. Haverá ainda uma batalha entre o velho homem, a minha velha natureza e o Espírito Santo de Deus. Mas a igreja ela tem que crescer no poder do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, essa mensagem é para hoje, ela é urgente. A igreja cresce saudável, mas ela cresce como ela cresceu em Atos, em número, em palavra. Por isso a igreja ela tem que entender que ela tem que ser uma igreja doutrinária e uma igreja que tem piedade, que ama. Porque não existe doutrina sem amor. Eu posso ter 350 diplomas, se não existir amor no meu coração para amar o meu próximo, não vai valer nada. Piedade e doutrina e vida e palavra, elas andam de mãos dadas.
Por isso que essa mensagem ela é urgente. Palavra e poder. Aqui é o poder para testemunhar. Não é o que eu sou, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu seria. Não, mas testemunhar sobre Cristo. Nós temos que lembrar que o grande eu sou é Jesus Cristo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é eu que sou o caminho. Eu sou a videira verdadeira, não sou eu a videira verdadeira. Eu sou a água da vida, não sou eu. O grande eu sou é Cristo. Nós pregamos Cristo crucificado, mas ressurreto dos mortos. Ele vive e está no meio da sua igreja. Esse é o poder da igreja. A igreja tem que pregar isso. Jesus já deu a sua agenda. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Cumpra a agenda de Cristo. Não é a minha agenda, mas é a agenda de Deus. E a agenda está aqui no verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E a sua agenda é ser o quê? Testemunha fiel. Esse é o livro de missões. É o maior livro de missões do mundo. Paulo correu toda a Ásia Menor, pregando, anunciando, plantando igreja, e a igreja depois cresce e chega em Araripina, Europa, Estados Unidos, Brasil, Araripina. É isso, por isso nós temos que continuar. Por isso o povo batista é um povo que coopera, é parte do princípio batista, é um povo que faz missões, que ama evangelismo, que vai, que prega e que fala que somente Deus salva. Somente Ele. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o que é que ela faz, pastor? Ela faz e ensina, versículo 1, final do versículo 1. Eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o que é que ela faz? Ela faz e ensina, ela vive o que ela diz. Preste bem atenção, no finalzinho do verso 1. Jesus começou a fazer e a ensinar. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus faz e ensina, vive e prega. Eu sou o que Deus diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não posso ser o que eu penso que eu sou, porque senão eu vou cair. Eu sou o que eu vivo, eu sou o que eu prego, eu sou o que eu falo. Há uma coisa que existe no meio do cristão, que é a esquizofrenia espiritual, a dicotomia espiritual. Hoje você se encontra com um crente, ele está sorrindo para você, parece o Coringa, o dente bem aqui. Amanhã ele está com uma cara que você pensa, o que foi que eu fiz? Você fica desconfiado. Não já aconteceu? Aconteceu alguma coisa. O que foi que eu fiz com o irmão? Estou preocupado. O que foi que eu fiz com o irmão? A esquizofrenia espiritual. De manhã está sorrindo para você, de noite está com uma cara que parece o demônio. E a gente, meu Deus, aí amanhã, amanheceu o dia, está sorrindo de novo. Aí com 5 dias, a gente não pode viver nessa esquizofrenia espiritual. Jesus fala aos olhos, aos corações, em amor. O meu problema não pode ser jogado em cima do irmão. Eu não posso transferir para o meu parceiro. Não, eu tenho que amar de fato e de verdade, independente das circunstâncias. Não pode haver essa esquizofrenia espiritual, essa dicotomia. Eu prego, eu vivo, eu sou o que eu falo, eu sou o que eu digo. Não funciona assim. Eu sou o que Jesus disse que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É assim que a gente tem que viver e ser o que Jesus diz. Eu não faço mais a minha vontade, não é mais as minhas paixões. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Segundo, ela recebe mandamentos. Capítulo 2, olha o que é que diz no finalzinho do capítulo 2. Jesus, eu vou ler todo. Até o dia em que foi elevado às alturas, Jesus ascendeu aos céus, porque o Espírito Santo tinha que ser derramado. Depois de haver dado mandamentos, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus recebe mandamentos, e os mandamentos têm que ser seguidos. Jesus, ele foi, ascendeu aos céus para nos substituir, deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos o quê, pastor? Obedecer os seus mandamentos, os seus imperativos. A palavra de Deus vai dizer, sabe o quê? Que os mandamentos do Senhor não são pesados, não é uma carga, não, é um prazer.
Eu obedeço porque eu sou um filho amado. Não existe peso nas ordenanças de Deus, mas eu tenho prazer em fazer a sua vontade. Quando é que você mostra que você é filho de Deus? Lá em João, quem lembra? Quando nós obedecemos os seus mandamentos. É assim. E é interessante que ele escolheu você para isso. Olha o que é que diz no finalzinho do verso 2. Por meio do Espírito Santo foi dado esses mandamentos aos apóstolos que tinha escolhido. Você é um escolhido de Deus para obedecer, para viver e para cumprir esse mandamento. Você agora é um apóstolo, sim. Não é um apóstolo Valdomiro do Chapelão, não, tá? O apóstolo aqui, a palavra é enviado no grego. Enviado para pregar. A gente tem que explicar, senão vai pensar, pastor disse que todo mundo é apóstolo, está pregando heresia na igreja. A palavra aqui no grego é enviado. Para quê? Escolhido e enviado para testemunhar, para pregar e viver o que prega. Eu sou uma Bíblia aberta. Eu sou uma Bíblia aberta, exalando o bom perfume de Cristo por onde eu passar. Não existe segredo. O que há de segredo, Deus diz, revela tudo. Bíblia aberta. Provações terão, acusações terão, mas todas cairão por terra no poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados, nós somos enviados no poder para pregar, para anunciar. O segundo ato de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela fala sobre o reino de Deus. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que pregar sobre o reino de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus prega sobre o reino de Deus. Versículo 3, olha o que é que diz. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao quê? Ao reino. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus prega sobre o reino de Deus. É interessante que Jesus apareceu vivo, fatos públicos, verificáveis, visíveis. Todos os apóstolos, todos os 500 viram ele. Jesus apareceu, viveu, é um Deus vivo. Nós pregamos o reino de Deus, um rei vivo. O apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria nossa fé. Por quê, pastor? Porque nós ia adorarmos um Deus morto. Mas ele ressuscitou e vive. E nós pregamos o quê, pastor? O reino de Deus. Nós adoramos um Deus vivo. Deus vivo não é um Deus de morto. Ele ressuscitou, apareceu durante 40 dias. Havia provas incontestáveis. Apareceu para Maria, para as mulheres, para Pedro, para Paulo, para Tiago, seus irmãos. Apareceu para os 10. A bênção tinha dado uma saída do Tomé. Depois Tomé estava lá, ele apareceu novamente. Provas incontestáveis. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus fala sobre o reino de Deus. O ministério central de Cristo foi o reino de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, colocasse aqui, lá em Marcos 1,15, as primeiras palavras de Jesus. Marcos, no Evangelho de Marcos, tá? As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos. Senão vai dizer Marcos 1,15. Tá aqui, ó. Eu vou ler por aqui, mas abram suas Bíblias. Depois a gente volta para Atos, tá? Olha o que Jesus diz aí. As primeiras palavras no Evangelho de Marcos. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa tem que ser o papel da igreja, pregar o reino de Deus. Qual a pregação? Arrependam-se, creiam nas boas novas de salvação, creiam em Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Lembra o que foi que Jesus disse lá no Sermão da Montanha? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Essas são as palavras de Jesus. Vocês lembram das parábolas, onde ele comprou aquele terreno lá, vendeu tudo que tinha? Era sobre o reino de Deus, a importância, a pérola de grande valor, onde o homem vendeu tudo que tinha para comprar aquela joia de grande valor.
A parábola onde ele lança as redes, onde Jesus vai fazer separação, peixes bons e peixes ruins. Peixes bons herdará o reino dos céus, peixes ruins será lançado fora. Jesus falou simplesmente sobre o reino de Deus. Ele abriu o seu ministério falando sobre o reino de Deus e fechou o seu ministério aqui, antes de ascender aos céus, falando da importância do reino de Deus. É isso que a igreja prega. É isso que a igreja vai e fala sobre o reino de Deus. Olhe, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados. Creia em Jesus Cristo, porque está chegando, o rei já chegou, o rei já veio e o rei está voltando. Essa é a pregação da igreja. A igreja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela prega sobre o reino de Deus, ela prega sobre a sua justiça, ela prega sobre o seu amor incondicional, que deu seu Filho para nos substituir naquela cruz. Foi isso, é esse amor. Quando nós lemos do verso 4 até o 8, ele nos dá a garantia que o Espírito Santo ia ser derramado, que é um presente, é uma dádiva de Deus. Lucas vai passar aqui da ressurreição de Cristo. Cristo tinha ressuscitado ao terceiro dia, ascendido aos céus, e agora ele passa a falar do derramamento do Espírito Santo de Deus. Esse é o terceiro ato dessa pregação. Olha o que é que ele diz no verso 4. Verso 4. 4 verdades observadas aqui. A primeira é que esses homens tinham que esperar. Olha o que é que ele diz. Verso 4, ó. Na segunda parte: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Claro que aqui, tá? Eu já vou aplicar. Mas aqui ele está falando da promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas quando ele diz esperem a promessa de Deus, é que todas as promessas de Deus serão cumpridas nas suas vidas, no tempo dele. Às vezes a gente está querendo antecipar o tempo, antecipar o Kairos de Deus, o Cronos de Deus. Não funciona assim. Então a primeira palavra para você nessa noite de esperança é: espere no tempo de Deus, que Ele cumprirá todas as promessas na sua vida. Todas as promessas na sua vida. Esperem as promessas de Deus. Aqui era a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus, o cumprimento de Joel, o cumprimento de Ezequiel. Jesus tinha falado várias vezes sobre essa promessa: eu terei que ir para que o Espírito Santo desça, para que o Espírito Santo venha dar testemunho de mim. Eu terei que ir e virá outro igual a mim, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Várias vezes ele falou sobre isso. E ele disse, não se afastem, no começo do verso 4, e comendo com eles, deu esta ordem, era um mandamento: não se afastem de Jerusalém. A segunda aplicação para a sua vida é: não se afaste da presença de Deus. Não se afaste da presença dos irmãos. Não saia do meio do arraial do povo de Deus, que é o melhor lugar do mundo. Aqui, quando ele diz espere em Jerusalém, o mesmo lugar onde Cristo foi humilhado, ele seria exaltado, o Espírito Santo de Deus seria derramado. A terceira observação está no verso 5. Nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Olha o que é que ele diz, verso 5. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus dentro de poucos dias. Nós fomos batizados, hoje nós somos casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pastor, quando é que acontece isso? No dia que você creu verdadeiramente em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em você, você se torna templo, morada, casa do Espírito Santo de Deus. Ele agora habita em você. Você tem que ter cuidado quando for fazer as coisas, porque você é templo, morada, casa de Deus. Agora você tem o poder do Espírito Santo de Deus para testemunhar. Você foi batizado, João batizava com água, mas ele batizou com o Espírito Santo de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Você tem todas as garantias. Todas as garantias. A quarta observação que ele dá aqui é sobre
a natureza errada do reino de Deus. O que esses homens pensavam, viveram com Cristo 3 anos e pensavam tudo errado sobre o reino de Deus. Versos 6 e 7 é o que ele diz. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? A resposta de Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Nós temos é que crer. Tem uns profeteiros de plantão aí que erraram tudo. Jesus está voltando daqui a 3 anos, não sabe de nada. Todos eles caíram por terra. Nós temos que estar atento com os sinais, mas não marcar o dia e a hora, não. O reino de Deus, ele não é físico, não é terreno, não é militar e não é político, ele é eterno, ele é colocado no nosso coração. Muitos caem profetadas ainda hoje, tendo as escrituras sagradas. 3 erros que esses homens aqui pensavam, ou que a igreja contemporânea ou as seitas pensam. Eles pensavam que o reino de Deus era terreno. Não é terreno, é espiritual. Lembra quando Jesus ia sendo crucificado? O reino do meu Pai é espiritual. Tu tem autoridade, porque meu Pai te deu. Tu só vai até onde Ele deixar. O reino de Deus não é terreno, mas é espiritual. Seu trono é estabelecido no nosso coração, para que nós possamos herdar o céu. Esse é o reino de Deus, nos tirando da escravidão do pecado, nos transportando para o reino do seu amor, um reino de luz, paz e eternidade, implantado em cada coração aqui, através do Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por pressão, não é por armas, não, mas é por uma ação transformadora do Espírito Santo de Deus. É isso que Ele faz com você. O segundo erro desses homens: eles pensavam que o reino de Deus era ali, regional. Não, ele é universal. Não é a igreja universal do reino de Deus não, tá? Em todos os cantos, nos 4 cantos da terra. Ele é mundial. Ele não é social, político e econômico, não. O reino de Deus é espalhado nos 4 cantos da terra. Ele não abrange só Araripina. Por isso nós fazemos a campanha de missões mundiais. O nosso papel é ajudar nossos irmãos que estão lá na Etiópia, África, aqui em Araripina, no Moraes, nas serras, lá nas casinhas de irmã Genilce. O nosso papel é fazer missões em Araripina, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Por isso não está localizado. Não está localizado, não. O erro deles também, eles pensavam que o reino de Deus era estático, era só entre eles ali. Não, o reino de Deus, ele é crescente, ele cresce, ele se expande. Como é que ele faz isso? A igreja fazendo o papel dela, pregando, anunciando e falando, para que corações se rendam diante desse Deus Todo-Poderoso, diante desse Salvador. Nós temos várias certezas quando nós lemos aqui, verso 8: mas vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que, para que ele fosse derramado, Jesus Cristo tinha que ascender aos céus, e ele ascendeu já, e ele foi derramado. A segunda coisa é que ele só pode ser derramado no coração de todo aquele que nele crê. Quem crê é habitado. Terceiro lugar, a igreja é sua testemunha fiel aqui na terra. Minha missão, a sua missão é anunciar. E quarta garantia que ele te dá: ele voltará. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele voltará em poder, majestade e glória para buscar a sua igreja. A chave desse versículo aqui é: vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas. A chave aqui é que hoje você está revestido de poder, dínamos. Para quê, pastor? Para testemunhar, para que você possa falar, para que você não se cale,
diante da primeira oportunidade que você tiver, que você possa falar do amor de Deus. É esse o reino de Deus. Você é testemunha. A palavra-chave aqui é testemunhar, falar, não se calar. Testemunha aqui tem a ver quem viu e ouviu. Mas Jesus disse: mas bem-aventurado é aqueles que ouviram e creram. Nós somos bem-aventurados e estamos aqui hoje. Nós ouvimos um dia essa palavra, cremos. Está lá em João 20, 29. Ouvimos e cremos. Nós somos bem-aventurados. A palavra aqui é forte, é testemunhar. Eu posso testemunhar. E se tiver que dar minha própria vida e morrer pelo Evangelho, eu morro pelo Evangelho. Por isso a palavra é testemunhar. A palavra é negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, a cruz de Cristo, e siga Jesus. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, ganha-la-á. Nós somos chamados, desafiados a testemunhar, meus irmãos. Nesse mundo hostil, o Espírito Santo nos dá poder, aqui é capacitação, para que nós possamos pregar. Comece pela sua casa, é o lugar mais difícil. É o lugar mais difícil. São seus pais, seus parentes. Comece pela sua casa. Depois você vai para os conhecidos e amigos. Depois nós vamos para os desconhecidos e vamos testemunhar. Pastor, o que é que eu testemunho? Que Deus liberta, restaura e transforma. Esse é o testemunho, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que só através dele nós possamos ir para o céu. Esse o testemunho, que há esperança para o pior homem, para o pior dos pecadores, como aconteceu comigo um dia e com você. Há esperança, Ele restaura a sua vida. Você vai com essa palavra de poder, de autoridade, testemunhando a autoridade do Espírito Santo, não da pessoa, dizendo: Ele restaura a tua vida, Ele restaura a tua casa, Ele restaura o teu casamento, Ele restaura a tua família, Ele restitui a tua vida por completo, porque Ele é Deus. É isso que nós pregamos. Ele restaura aquele que está opressivo, depressivo, cansado e sobrecarregado. Por isso a autoridade é sua de falar no poder do Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito Santo de Deus, nós temos que falar. Nós não podemos deixar de falar, como Pedro e João dizem, das coisas que vimos e ouvimos, o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus tem feito em Araripina. O poder de transformar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o projeto de Deus completo para toda a igreja. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Que você saia aqui nessa noite revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Para que você possa ter ousadia de falar. Para que você possa completar a missão que Cristo deixou para mim e para você. Que nós possamos sair daqui e testemunhar. Marte, essa é a palavra de ordem. Testemunha. Se tiver que ser martirizado pelo Evangelho, como muitos foram, nós seremos. Nós estamos prontos para isso. Nós estamos prontos para testemunhar, para falar sobre esse amor de Deus. Quando nós pegamos a história dos avivamentos, pegando só da igreja moderna, do primeiro século até agora, só houve avivamento através de confissão. Quando a igreja primeiro confessou os seus pecados, reconheceu que ela é uma igreja que tem que ir no poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós abraçamos o perdão, se não houver perdão, se houver amargura, não há poder do Espírito Santo de Deus. Eu sou crente, mas sou um crente amargurado com meu irmão, não perdoei, eu não entendi o Evangelho. O Evangelho de Deus é sobre você amar até os seus inimigos, quanto mais o seu irmão dentro da igreja. Por que é que igrejas não avançam no poder do Espírito Santo de Deus? Por causa de raízes de amarguras. Nós temos que ter o desejo profundo de viver e pregar, viver de concordância com a palavra de Deus. É o que Ele diz que eu sou, é o que Ele diz que eu tenho que fazer. E Ele diz que você cumpre toda a lei quando você ama o seu próximo, quando você ama quem está do teu lado. É assim.
Nós temos os movimentos de grande avivamento na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Foi através de confissão, foi através de regeneração, foi através de vida com Deus. Por quê? Porque eu não posso ser um ator na fé, senão não vai acontecer nada, nada e nada. Atores não conseguem viver a vida toda, uma hora a máscara cai. Houve um grande avivamento chamado os moravianos. Meus irmãos, sabe quantos anos esses homens oraram? 100 anos. Pastor, 100 anos está nos anais da história. Não precisa você nem dar um Google. Os moravianos, 100 anos orando. 100 anos, se a igreja não orar, sabe quando ela vai ter poder do Espírito Santo? Nunca. A igreja tem que orar, a igreja tem que viver o que prega e pregar o que vive. Nós não podemos ser atores da fé, mas filhos de Deus e testemunhas fiéis. Os moravianos, sabe o que era que eles faziam? Os jovens, eles se vendiam porque era no tempo da escravidão. Eu vou me vender, porque lá tem pessoas que não conhecem Cristo ainda. Eu vou ser escravo de Deus, vou pregar sobre Cristo. As pessoas não entendiam. Como é que ele vai se vender para ser escravo na época da escravatura? Porque ele não queria que aquelas pessoas morressem como escravo do pecado, para a condenação. Eles davam a sua própria vida em favor de Cristo. Como é que haverá um avivamento se não há contrição, se não há oração, se não há poder do Espírito Santo de Deus? Há impossível para Deus? Não há impossível para Deus, igreja do Senhor. Não há impossível para Deus. E ele termina a sua exposição, Lucas, do verso 9 ao verso 11, ele fala da ascensão de Cristo e a garantia da vitória final, juntamente com a volta de Cristo, onde ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará poderosamente em glória, majestade e poder, porque ele já venceu. Ele é o Senhor dos exércitos. Nenhuma batalha com Deus é perdida. Ele já venceu. O pecado não tem mais poder sobre você, o mundo não tem mais influência sobre você, o diabo não pode te possuir. Se você estiver revestido do poder do Espírito Santo, o seu inimigo não pode te vencer. Jesus ascende aos céus, ele consuma a sua obra completa. Olha o que é que diz no verso 9. Verso 9: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu. Jesus foi elevado ao céu porque ele cumpriu cabalmente a vontade do Pai. Ele subiu publicamente, visivelmente, gloriosamente, cumpriu o seu sacrifício vicário, perfeito, substitutivo. Por isso que ele ascende aos céus. Ele só poderia ir para o céu depois de cumprir plenamente o plano da redenção feita pelo Pai antes da fundação do mundo, que o Espírito Santo ia descer, habitar em você, para que um dia você pudesse herdar o céu, a nova Jerusalém celestial, a cidade de fundamentos. Jesus foi elevado às alturas pelo Pai. A ascensão de Jesus, o selo da vitória e a sua volta final. Verso 10 e 11, olha o que é que diz, 10 e 11, esse é o selo da vitória, esse é o selo da vitória da igreja em Cristo. E estando eles com os olhos fixos no céu, quando Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, eram anjos, se puseram ao lado deles e disse-lhes: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, aqui está a palavra-chave, virá de modo como vocês viram a subir. Ele voltará para buscar a sua igreja, visivelmente, gloriosamente, poderosamente. Ele voltará, ele virá. São promessas de Deus na vida da igreja. Ele voltará, só que dessa vez ele não voltará sozinho. Ele voltará na comitiva, com seus anjos, com a sua comitiva celestial, em glória, majestade e poder. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus.
toda língua se confessará. Se você não confessou ainda, que a sua confissão seja para que você vá para o céu. Essa que tem que ser nossa confissão. A confissão de fé da igreja tem que ser mantida nisso, alicerçada nesses decretos aqui, no poder do Espírito Santo de Deus. Eu termino com algumas aplicações, para que nós possamos pensar nessa noite no que nós falamos, pensar como igreja do Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos que lembrar que é dia após dia, Deus passa a nossa história assim, página por página, é um dia atrás do outro. Você não pode acrescentar 45 centímetros no curso da tua vida. Confia no Senhor, somente no Senhor. Não tire os olhos do Senhor, confie no Senhor, somente no Senhor. A tua vida é passada como essa página da Bíblia, um dia após o outro, como eu estou passando aqui, um dia após o outro. É um dia após o outro. O dia de ontem já passou, é um dia após o outro. Nós temos certeza que essas promessas vão se cumprir nas nossas vidas, todas elas. Uma observação: nós não precisamos marcar a data da volta de Cristo. A igreja é vacinada, não. O que é que nós fazemos até a volta do Senhor? Vigiamos e oramos. É só isso que a igreja tem que fazer. Segundo, a importância do poder do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Para que é que eu tenho esse poder? Por que é que eu fui revestido de poder, pastor? Simplesmente para testemunhar. Não é autoridade humana, é autoridade vindo do céu, vindo do alto, vindo de Deus. Você é revestido de poder, sim, para testemunhar. Para testemunhar a esse mundo caído, a esse mundo que jaz do maligno, para esse mundo hostil. Deus salva e continua salvando do mesmo jeito. O papel da igreja é pregar. Estamos preparados para essa grande missão. Estamos preparados para essa grande missão, meus amados. Terceiro, o poder do Espírito Santo de Deus foi dado à igreja. A igreja. O mundo não está revestido de poder. A igreja aqui é revestida de poder, do céu e do alto. Por isso você precisa desse poder onde você está. Está no trabalho, revestido do poder. Está em casa com a família, revestido do poder. Jovens na escola, você mesmo, jovem que está olhando para mim, revestido do poder e da autoridade de Cristo. O poder do Espírito Santo de Deus. Pisou a planta dos pés num local hostil, não tem jeito, a gente tem que andar. A gente não vai ficar só aqui. Vai ter o mundo, vai ter as batalhas. Pisou a planta do teu pé, revestido do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Essa é a autoridade. Não entre nessa de eu mando ou eu determino, não. Isso é uma confissão positivista. Eu mando, eu determino, Deus diz. Não manda nada. O poder é para testemunhar. O poder é para estar revestidos e preparados para enfrentar o dia a dia. Esse é o revestimento. Não adianta dizer nada. Eu determino que isso não funciona com Deus. Isso é a confissão positivista. Isso é a confissão que já existia do gnosticismo. Não funciona. Que se entranhou nessa teologia neopentecostal nevasta, arianista, que querem mandar em Deus. Não existe isso. Você está revestido de poder e autoridade para testemunhar e para se manter firme até a volta do Senhor. Quarto, todo cristão tem o Espírito Santo de Deus. Todo cristão tem o Espírito Santo de Deus. O problema é, estamos cheios dele? Cheios do Espírito Santo de Deus? Aqui a palavra é inundados. Cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui é o copo cheio.
que não cabe mais um pingo para não entrar heresia, não entrar mágoa no meu coração. Eu tenho que estar cheio, para que o pingo, quando bata, caia. O copo tem que estar cheio, para que nós não possamos ser abalados, cheios do Espírito Santo de Deus. Você está preparado para isso? Para ser essa testemunha fiel nessa noite, anunciar essa boa nova de salvação? Esse é o papel do crente, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Para aqueles que já vêm nos visitando, para aqueles que não são crentes ainda, que estão aqui nessa noite, que vieram mais uma vez na presença de Deus, é tempo de arrependimento e confissão de pecados. Vocês veem, estão vendo como está o mundo. O mundo geme, a natureza geme por causa do homem. O mundo geme, o mundo está em dores de parto, as dores estão aumentando. É tempo de vir para Deus, porque chegará um tempo que não dará mais tempo. Na volta do Senhor não dá mais tempo. Quando Ele voltar, Ele vem. Os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, os ímpios serão condenados, o pecado será castigado, o mal será desfeito, e nós seremos levados para o céu, e lá haverá paz, amor, gozo na alma, alegria no coração e vida com Deus. É isso que lhe aguarda. Mas se você entendeu nessa noite que você pode estar revestido desse poder de Deus, como pastor? Crendo em Jesus Cristo. Efésios 1:13. Depois de ter nele crido, ouvido a palavra da salvação, vocês receberam o penhor do Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou para o céu, pastor? Crendo em Jesus Cristo. Pastor, como é que eu recebo o Espírito Santo de Deus? Crendo em Cristo Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Essa é uma decisão que eu não posso fazer por você nessa noite. É uma decisão individual do seu coração, que só você pode fazer nessa noite. Confessar, crer e se arrepender. Está distante de Deus? Volte para a casa do Pai, para o meio do arraial do povo de Deus. Esse é o convite para você, para que você possa nessa noite confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, se render diante dele, entregar a sua vida e dizer: Deus, a minha vida é tua, não é mais minha. Toma de conta dela, Senhor, que eu não aguento mais. Só haverá salvação assim, só haverá eternidade assim, somente assim. Essa é a oportunidade que Deus está te dando mais uma noite, mais uma vez. Tu não sabes o dia de amanhã. Tu não pode acrescentar 45 centímetros, um palmo, no curso da tua vida. Você crê, é salvo, é batizado, tudo no mesmo tempo. Não é uma sequência, não, é tudo. Tudo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tudo. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Gostei do hino de missões mundiais. Vamos cantar novamente. Em seguida a gente ora em nome de Jesus. O hino é maravilhoso, belíssimo. E é totalmente bíblico. Eu não tinha nem lido ainda ele, mas é lindo. Vamos cantar o hino novamente. Os irmãos podem ficar aí sentados. Em seguida a gente ora em nome de Jesus. E que Deus possa fazer morada no seu coração, para você que não é crente ainda. Que você possa se entregar sua vida a Ele, por completo. De pé, a gente adorar. Vem, pastor. Coloca aí para o pessoal cantar, né? Todo mundo.
Vem e sopra sobre nós com o teu poder. Declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós e derrama o teu amor. Que a graça seja a esperança todo pecado. Vem, Espírito de Deus, Sempre lá também. vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaura, transforma, e o teu reino venha sobre nós. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor. Que a graça seja a esperança todo pecado. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Eu quero te servir, pra tua glória vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Pode sentar, Cristo. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agradecemos por mais uma noite, ó Deus, por esse início de missões mundiais. A tua igreja foi comissionada, ó Pai, para pregar, anunciar as boas novas, indo, contribuindo, orando, pregando e mobilizando. Ó Deus, que o Senhor possa colocar no desejo do teu coração missões, para que as pessoas possam amar pessoas, aquelas que estão perdidas, ó Deus, nesse mundo, desiludidas, amarguradas, ó Deus, que estão e jaz do maligno. Que o Senhor possa ir de encontro, usar a tua igreja espalhada nos 4 cantos da terra, ó Deus. Nós vimos hoje aqui que a missão é integral em todos os locais, Araripina, Pernambuco, Brasil e no mundo.
Que a tua igreja tenha, ó Deus, esse desejo de anunciar, de pregar e de falar do teu amor, para que pessoas possam ser alcançadas, serem salvas, serem transformadas no poder do Espírito Santo de Deus. Capacita-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser tuas testemunhas aqui na terra, ó Deus, falando, pregando, anunciando o evangelho da salvação, falando do teu amor, falando do teu amor salvador, transformador, redentor, através da tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, penetre nos nossos corações, crie raízes, ó Deus, para que nós possamos ser destemidos diante de uma sociedade decadente e caída, no teu poder, na tua autoridade, ó Deus, revestidos, completamente cheios do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que prega, que fala do teu amor, mas uma igreja que também vive em unidade e amor. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar nos corações daqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor, trazendo salvação, ó Deus. Ó Senhor Jesus, vai de encontro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa soprar. O Senhor continua guiando, ó Deus, e soprando. O Espírito Santo sopra onde quer, que possa soprar no corações dessas pessoas, que possa penetrar no coração dessas pessoas, para que eles possam, ó Deus, fazer aquilo que Jesus disse: o Espírito Santo de Deus vem para dar testemunho de mim, e que as pessoas possam reconhecer que Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, somente através do teu poder transformador. Ó Deus, vai de encontro com os nossos familiares, aqueles também que não têm uma experiência contigo, ó Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus, vai de encontro a eles, ó Deus, porque eles estão vivendo num mundo de ilusão. Ó Deus, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor tirou os tampões dos nossos ouvidos. Sopra, Espírito Santo de Deus, e vai de encontro a eles. Ó Deus, tem de misericórdia, Pai Santo. Mas enquanto isso, que a tua igreja seja a tua agência viva aqui na terra, pregando e anunciando destemidamente. Que nós não venhamos perder a oportunidade, toda e qualquer oportunidade, ó Deus Santo, de falar desse amor que nos tirou do império das trevas e que nos deu vida, luz e paz. Ó Deus, faz, Senhor, continua fazendo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, no coração daqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal contigo, para que haja salvação na vida deles. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus estejam conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.